Amém, irmãos? Boa noite. Prazer mais uma vez a gente estar aqui na casa de Deus, né? Para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão nos acompanhando esse culto através das redes sociais. Deixa eu dar uma olhada aqui no aplicativo para ver se eu conheço alguém aqui que está online, né? Bom, temos aí a Luci, Maria Emília, né? Patrícia, nossa amiga que se mudou lá para Aruama, Darli, Jeane, Angélica, temos várias pessoas aí acompanhando, né? Irmã Wanda, acompanhando esse culto online, né? Irmã Iracema. Então, glória a Deus, né? Porque aqueles que não podem estar junto conosco aqui, Deus tem nos possibilitado, né? Através da tecnologia, está compartilhando essa palavra de Deus com os nossos irmãos em casa. Tem também aqui a irmã Lúcia Rosa, que está um pouco debilitada e está nos acompanhando também aqui através das redes sociais. Pelo menos tem um comentáriozinho dela aqui no YouTube, eu vi aqui. Amém, irmãos? Então, mais uma vez nós estamos aqui, o tema da nossa reflexão de hoje é derrubando as fortalezas do inimigo. Amém? É o tema da nossa breve reflexão de hoje. Mas antes de nós iniciarmos essa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu queria convocar você nesse momento para estarmos orando pela vida de alguns irmãos que estão debilitados, hospitalizados, precisando de oração. Nós temos aí a nossa amiga, irmã Rose, esposa do diácono Ney, que está hospitalizada. Ela testou positivo para o Covid-19 aí. Ontem, fui visitá-los lá na casa do diácono Ney. Ele, Rose, as duas filhas e um genro pegou o Covid. Só que na Rose, por ser diabética, foi bem forte, ela foi hospitalizada ontem. O pulmão dela está um pouco comprometido, em torno de 50% comprometido, está bem debilitada. Mas nós cremos na intervenção de Deus, nós cremos no poder de Deus, cremos que Deus está visitando, que o dom da cura está se manifestando na vida da serva de Deus. A irmã Rose era o tipo de pessoa que ela criava grupos de oração para orar pela vida do irmão que estava doente, para orar pela vida de um amigo que estava debilitado, e hoje ela que precisa de oração. Então nós estaremos aqui também orando pela vida dela. Temos outros irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades. Peço você também nas suas orações, você que está em casa, para estar orando pela vida do irmão Júlio. Hoje nós estávamos com uma perspectiva muito boa, porque ele foi para o INTO, mas infelizmente ele retornou novamente para casa. O quadro clínico dele é um quadro muito difícil, uma pessoa que está já há quase 2 anos acamado, olhando para o teto, sabe? É uma situação muito difícil, um quadro de infecção. Então, a gente vê a saúde emocional da pessoa indo abaixo. Então, que a gente possa também ter esse compromisso de estar orando pela vida do irmão Júlio também. Quero agradecer à igreja, porque no mês passado a gente precisava de muito medicamento para ajudar ele. E postei lá uma mensagem no grupo de WhatsApp, e várias pessoas se prontificaram, compraram pomada, compraram gases. Então, isso é muito louvável diante dos olhos de Deus. É um idoso com 84 anos, final de vida, na lógica humana, é o que o pessoal fala, passou de 80, você já está vivendo os últimos momentos, E está passando por tanta luta assim, Mas glória a Deus que a igreja tem procurado se fazer presente, cuidando dele, visitando, dando assessoria. Então, ore por ele também nas suas orações. Tá? Fora outros irmãos aí que estão também passando nas suas lutas.
Então tem esse compromisso, às vezes você não conhece, às vezes você não sabe quem é, mas peça ao Senhor, para o Senhor estar visitando essas pessoas, orando por aqueles que estão internados, hospitalizados, pessoas que estão, precisando de oxigênio para sobreviver. Então o quadro é difícil, mas nós cremos no poder da oração. Amém? Então gostaria de que você ficasse de pé, que nós estaremos intercedendo aqui por essas vidas e também orando pela palavra de Deus que será ministrada aqui. Glória a Deus. Aleluias. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até mesmo nos momentos difíceis, nós conseguimos ver a Tua mão redentora, a Tua mão protetora, nos segurando e nos fortalecendo. E nesse momento, Pai, nós, diante da Tua santa presença, nós estamos, ó Deus, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, que hoje, ó Deus, precisam de uma intervenção Tua, precisam da visitação do Teu Santo Espírito, a manifestação do dom da cura nessas vidas. Ó meu Deus, toma, Senhor, a vida da Tua filha Rose em Tuas mãos. Pai, visita a Tua filha naquele leito hospitalar. Toma, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a saúde da Tua filha em Tuas mãos. Vai regularizando, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o quadro clínico da Tua filha. Vai ministrando, ó Deus, o dom da cura, curando, restaurando para a glória do Teu santo nome. Toma a vida, Senhor, da Neiva, da Neila, do Ney, em Tuas mãos, Pai. Visita essa família com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Sustenta, Senhor, fortalece, dá sabedoria aos médicos para que esse quadro clínico, ó Deus, que a Tua filha está vivendo, possa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser transformado de uma forma positiva para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, toma, Senhor, a vida do irmão Júlio. Ó Deus, quanta luta, Senhor, esse idoso tem passado, quantos dias difíceis, ó Deus, ele tem vivido, mas nós cremos, ó Deus, em Ti. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Deus está sustentando a vida do Júlio, como também a vida da Magali, que Deus está agindo, que Deus está tocando, jogando por terra, ó Deus, toda infecção, todo mal, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti. Faz o milagre acontecer, Pai, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares, que estão debilitados, que precisam da Tua intervenção, que precisam, ó Deus, do Teu milagre. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que renova, Senhor, e nós cremos em Ti, nós cremos no Deus vivo, santo, soberano, que pode, ó Deus, todas as coisas, e assim, Pai, nós entregamos essas vidas diante do Teu santo altar, através dessa oração, Senhor, como também, Pai, Te pedimos que a Tua palavra seja ministrada nessa noite, que ela possa alcançar os nossos corações, alcançar, ó Deus, as vidas que estão nos acompanhando através das redes sociais e que nós possamos, ó Deus, ser edificados pelo Teu Santo Espírito. Assim, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Toma seu lugar aí, fazendo um favor, em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos. Até mesmo nas lutas, Deus se manifesta e demonstra que está conosco, amém? Então, o tema da nossa reflexão de hoje é derrubando as fortalezas do inimigo. Para a gente ganhar um tempo, né, eu estourei já aqui 5 minutos do meu tempo, vamos abrir logo a Bíblia aí no livro de 2 Samuel, capítulo 5, fazendo um favor, aonde nós estaremos aqui lendo essa passagem bíblica que será hoje estudada aqui para a glória de Deus. Amém? Você que está em casa aí, se você estiver no ônibus, né, e não puder manusear a sua Bíblia, vai aparecer aqui embaixo esse versículo bíblico que nós estaremos lendo aqui. 2 Samuel 5, do 6 ao 10, que diz o seguinte:
o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus, que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso, queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Amém? Só até aqui. Vamos parar aqui, depois a gente vai ler os outros versículos aqui dessa passagem. Bom, irmãos, para a gente entender um pouco essa passagem bíblica, a gente tem que entender primeiro quem eram os jebuseus, né? Quando nós lemos na palavra de Deus, em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 23, 23. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Êxodo 23, 23. Fala da promessa de Deus para os filhos de Israel, quando eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã. Está ali, ó, botaram aqui. E diz o seguinte, vamos ler aqui Êxodo 23, 23, para você entender quem eram os jebuseus, né? Diz o seguinte: porque o meu anjo irá diante de vocês, e os levantará, e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, e eu destruirei todos eles. Então, você vai ver aqui que quando Deus prometeu a Moisés entrar na terra prometida, Deus declarou que todo esse povo seria retirado da terra. Mas aí o que acontece? Nós lemos aqui que Davi, ele tomou a iniciativa de lutar contra os jebuseus e ali tirou aquele povo da terra do Monte Sião. Então, o que nós conseguimos enxergar? Que de Moisés até Davi, os jebuseus permaneceram na terra. Ou seja, a promessa de Deus não tinha se cumprido de uma forma plena, porque eles ainda estavam presentes ali. E Deus tinha falado para Moisés: eu destruirei todos eles. Mas os jebuseus permaneciam no Monte Sião. Permaneciam no meio da terra, em um local estratégico, em uma grande fortaleza, aonde Josué não conseguiu derrubá-los. Na época dos juízes, também não conseguiram. Saul não conseguiu, mas Davi, ali através da vida de Davi, se cumpriu a promessa de Deus, que Deus deu para Moisés, que os jebuseus seriam destruídos, seriam retirados daquela terra. Então você vai ver que de Josué para Davi, um período de aproximadamente 300 anos. 300 anos para que a promessa de Deus se cumprisse. E qual era a promessa de Deus? Eu destruirei todos eles. Eu tirarei todo esse povo da terra que eu prometi aos meus filhos. Então você imagine, esse povo, Josué, os juízes que existiram na terra, Saul. Todas as vezes que eles olhavam para aquela fortaleza, eles viam naquela fortaleza dos jebuseus uma ferida aberta, aonde impedia o cumprimento da promessa de Deus para aquele povo. Estava lá, durante 300 anos aproximadamente, a fortaleza dos jebuseus, e a promessa de Deus não se cumpria. Estava lá a fortaleza do inimigo no meio do povo de Deus. Uma fortaleza estabelecida no meio da terra que Deus prometeu aos seus filhos. Uma fortaleza do inimigo no meio do povo de Deus. Mas
O tempo passou, Josué não conseguiu, os juízes não conseguiram, e tivemos juízes, né, de pulso forte, como Gideão, como Sansão, que também não conseguiram tirar esse povo da terra, dessa grande fortaleza de Sião. 300 anos para a promessa de Deus se cumprir. Mas, sabe, amigos, nós podemos fazer uma alegoria a respeito desse texto com a nossa vida. Deus, ele tem promessa para cada um de nós. Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Mas muitas das vezes, nós vivemos de uma forma que essa promessa não consegue se cumprir de uma forma plena na nossa vida, porque existem fortalezas do inimigo ainda na nossa vida, feridas abertas. Existe ainda fortalezas do inimigo na nossa vida, e essas fortalezas têm que ser derrubadas. Então a gente vai fazer uma alegoria desse texto onde Davi, ele de uma forma se revolta com aquela situação e tira a fortaleza daquele povo que estava impedindo a promessa de Deus acontecer de uma forma plena. E muitas das vezes é assim. Nós temos fortalezas na nossa vida que nos impedem de receber a plenitude de Deus na nossa vida. Deus fala que nós somos santos, mas nós temos a fortaleza do pecado dentro de nós, que impede que o seu filho e a sua filha tenham uma intimidade maior com Deus. O inimigo, por muitas das vezes, ele tenta construir fortalezas no nosso interior. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia global, quantas fortalezas do medo não foram inseridas na vida de um servo e uma serva de Deus? Quantas fortalezas do medo, da ansiedade, da angústia, da síndrome do pânico, da depressão, de pensamentos de suicídio foram inseridos na vida do povo de Deus. E essas fortalezas têm que ser destruídas da nossa vida, irmãos. Tem que ser destruída da nossa vida, tem que ser retirada da nossa vida, para que a plenitude de Deus possa nos alcançar, para que a promessa de Deus, de uma forma plena, possa nos alcançar. Então precisamos retirar, lançar da nossa vida, fora da nossa vida, todas Edenilson. A fortaleza do medo. Então, o medo, ele muitas das vezes é benéfico para nós, né? Mas também pode ser muito prejudicial. Quando ele se transforma em uma síndrome, quando ele se transforma em uma doença, e que nós vimos aí que tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo pautadas pelo medo. Pelo medo. São fortalezas que o inimigo coloca na nossa vida que tem que ser destruída. Tem que ser destruída. Então, a fortaleza da mágoa, a fortaleza da incredulidade, a fortaleza do pecado, dos vícios, do individualismo dentro do casamento, são fortalezas que impedem da gente viver uma experiência genuína e verdadeira com Deus. A gente precisa tirar essas fortalezas da nossa vida. A gente precisa retirar da nossa vida essa fortaleza que está impedindo o agir de Deus na nossa vida. E aí vem a pergunta-chave dessa reflexão. Como podemos vencer as fortalezas que estão dentro de nós, muitas das vezes? O primeiro tópico que a gente vai abordar, nós vamos falar sobre 3 tópicos, bem sucinto. Precisamos conhecer as fortalezas e seus pontos fracos. O texto que nós lemos, nós vimos aqui que os jebuseus, né, esse povo, ele era um povo abusado, né? Falaram para Davi, Davi, você não vai subir aqui, você não vai conseguir. Eu vou colocar
os coxos e cegos para defender a cidade, Davi. E você não vai conseguir. Estamos atrás de uma grande muralha, indestrutível, Davi. E o que Davi fez? Ele explorou o ponto fraco da fortaleza. E que ponto fraco era aquela? Uma passagem subterrânea. Nós lemos isso aqui. Está aqui do 8 ao 9. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Ou seja, ele conseguiu ter êxito porque ele conhecia as fraquezas daquela fortaleza. Então, ele conhecia o ponto fraco daquela fortaleza, sabe? Então, nós falamos que nós temos fortalezas dentro de nós. Nós lutamos contra fortalezas que o inimigo tenta levantar na nossa vida. Mas para isso, para a gente vencer essas fortalezas, a gente tem que conhecer os pontos fracos dela. Muitas das vezes a gente tem que conhecer os nossos pontos fracos. Nós temos que conhecer a nossa vida e a nossa fragilidade. Porque é nessa fragilidade que o inimigo vai lançar fortalezas. Precisamos não apenas conhecer as fortalezas, os pontos fracos, mas os inimigos que nós lutamos. A igreja, irmãos, tem 3 inimigos declarados na palavra de Deus, que é Satanás, a nossa carnalidade e o sistema desse mundo. E eles lutam contra nós constantemente. E a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Quando você vai para uma guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a fragilidade do seu inimigo. Assim era feito nas guerras antigas. Assim foi feito por Josué quando mandou espiar a terra. Conhecer a fragilidade dos inimigos. E a gente tem que conhecer, muitas das vezes, a nossa fragilidade. Para que a gente possa vencer essas fortalezas que se levantam diante de nós. Fortaleza da angústia, da mágoa, do ciúme, da inveja. A gente precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, você consegue identificar que dentro de você tem uma fortaleza que o inimigo está levantando, que o inimigo está tentando erguer para impedir a promessa de Deus acontecer na tua vida de uma forma plena. Então você precisa se conhecer. E a palavra de Deus nos estimula a isso que ela diz: examine, pois, o homem a si mesmo. A palavra de Deus nos estimula a fazer essa autoavaliação constante e ver aquilo que está dentro de nós, que vai contra a santidade de Deus. Ver aquilo que está dentro de nós, que é uma fortaleza que o inimigo implantou na nossa vida, que nós precisamos tirar, remover para a glória de Deus. Às vezes é um vício, irmãos. Um vício no tabaco, na bebida, em um site pornográfico. Um vício que é uma fortaleza que está crescendo dentro de você, que impede você conhecer mais de Deus. Porque o pecado, já diz lá no livro de Isaías 59, é o pecado que faz as mãos de Deus se encurvar. E os olhos de Deus não poder nos contemplar. Então precisamos conhecer as fraquezas das fortalezas, os pontos fracos. Segundo tópico, precisamos odiar essas fortalezas. Olha o que Davi falou no 8. O texto fala, a respeito de Davi. Todo aquele que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Irmão, se você tem prazer no pecado, na fortaleza chamado pecado, amigo, minha amiga, você que está em casa, infelizmente, você não poderá desfrutar da essência de Deus na sua vida. Algo impedirá você de contemplar a promessa de Deus de uma forma plena na sua vida. Porque nós, como filhos de Deus, nós temos que odiar o pecado, mas não o pecador. Odiar o pecado e não o pecador. Odiar o pecado, irmãos, é chorar
quando nós ferimos a santidade de Deus com as nossas atitudes, porque nós erramos. Nós ferimos a santidade de Deus com pensamentos, com palavras, com atitudes. Nós ferimos a presença de Deus na nossa vida com atitudes erradas, na nossa vida conjugal, na nossa vida individual. Nós ferimos o nosso Deus. Então nós precisamos, irmãos, odiar o pecado. Não ter prazer no pecado. Não ter prazer no pecado. Precisamos chorar diante de Deus quando nós cairmos, porque vamos. Não existe supercrente. Precisamos chorar quando nós cometermos um erro no nosso falar, quando tivermos uma interpretação errada, equivocada a respeito de outras pessoas. Precisamos chorar quando nós tomamos atitudes que ferem a Deus. E isso é muito bem representado através da vida de Davi, no Salmo 51. Depois que ele cometeu um adultério, ele chora na presença de Deus, ele clama, porque aquela fortaleza, aquele pecado, aquele adultério, trouxe tristeza ao coração dele. Não trouxe prazer. Agora, se você vive na prática do pecado e isso te traz prazer, você se sente bem com isso, então, irmãos, você precisa, sabe de quê? Se converter. Se converter. Se você sente prazer no pecado e não abandona o pecado e gosta de viver dessa forma, você precisa de uma verdadeira conversão. Então, para vencer as fortalezas que surgem dentro de nós, precisamos conhecer as fortalezas, seus pontos fracos, precisamos odiar essas fortalezas, os pecados que estão dentro de nós. Precisamos decidir a derrubada dessas fortalezas. Precisamos decidir a derrubada dessas fortalezas. No versículo 6, diz o seguinte: o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Só até aqui. Irmão, entenda isso. Precisamos decidir a derrubada dessas fortalezas. O texto diz que Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus. Essa palavra partiu demonstra uma atitude ativa de fazer alguma coisa para derrubar as fortalezas. O partiu demonstra uma decisão de derrubar aquela fortaleza que estava ali impedindo o cumprimento da promessa de Deus que foi feita há mais de 200 anos, há mais de 250 anos atrás. Ele partiu, ele decidiu. Ele decidiu. Então, não basta reconhecer que existem fortalezas, é necessário decidir derrubar essas fortalezas. É necessário lutar contra elas e dar uma basta nessa afronta de Deus, afronta do inimigo na nossa vida e na vida do nosso Deus. Precisamos decidir derrubar essas fortalezas. E você que está hoje aqui na casa de Deus, você que está em casa, você que verá essa mensagem aqui no futuro, daqui um ano, daqui 2 dias, daqui uma semana, você precisa decidir quebrar essa fortaleza que está dentro de você. Decidir é lutar contra ela e falar, chega. É dizer para o inimigo, chega da tua intervenção na minha vida, eu não aceito viver desse jeito, eu não aceito ser escravo do pecado, eu não aceito essa fortaleza na minha vida, eu não aceito essa afronta do inimigo na minha vida. Decisão. Decisão. Mas muito mais do que decidir destruir a fortaleza, é não reconstruí-la. Depois que a graça de Deus te visita,
Depois que a intervenção de Deus te visita e quebra o jugo do maligno na tua vida, é necessário também não reconstruir essa fortaleza. É necessário decidir acabar com essa fortaleza, com esse pecado, muitas das vezes, com essa atitude, e não reconstruir. Aqui na igreja, eu sempre gostei e gosto de trabalhar com a área social da igreja. Me sinto bem com isso. E muitas das vezes chega uma pessoa aqui tentando se libertar das drogas, do vício. A gente acolhe, abraça, direciona, acompanha, faz o máximo possível para ver essa pessoa vencer a fortaleza do vício, das drogas. E sabe uma coisa que eu já vi diversas vezes, durante esses 22 anos de evangelho aí que eu caminho aqui na igreja? Já vi diversas vezes pessoas chegar aqui e falar assim: eu quero destruir essa fortaleza na minha vida, eu quero destruir esse gigante que se levanta diante de mim. Teve um último caso aqui na igreja que um jovem, ele, sabe, foi para o centro de recuperação, acompanhamos ele, acompanhamos a família, acompanhamos, sabe, de perto, irmãos, orando, 9 meses no centro de recuperação. Saiu de lá outra pessoa, completamente transformada. Ele quebrou a fortaleza do vício que ele vivia. Ele veio de lá transformado. Mas ele permitiu que o inimigo reconstruísse essa fortaleza novamente na vida dele. E isso é um caminho que ele foi traçando. A primeira atitude equivocada que ele cometeu foi quando ele teve alta, decidiu ir para outra igreja. Quem cuidou? Quem visitou? Quem deu amparo? Quem amparou a família? Foi o ministério. Conhecia, sabia das lutas, de ficar, não, vou para outra igreja onde ninguém me conhece. Ficou solto. Foi um caminho. E aí hoje a gente passa, vê às vezes, sabe, em um local que traz tristeza ao nosso coração, às vezes drogado, embriagado. A fortaleza foi quebrada. Mas ele permitiu que o inimigo reconstruísse aquele mal na vida dele. É assim, irmãos, é decisão. Mas diante de Deus, o que a gente faz? Sabe, nós estamos, diante de Deus, nós estamos tranquilos, porque fizemos a nossa parte. Mas o homem toma as decisões. E muitas das vezes, essas decisões fazem com que essas fortalezas se ergam novamente. Quantas pessoas você não viu que chegou aqui liberta? Foi liberta de diversas coisas, diversas questões, às vezes questões espirituais. E a pessoa, novamente, volta para aquele mundo e reconstrói uma nova fortaleza do inimigo na sua vida. Uma nova causa de vergonha. Uma nova situação que ofende a santidade de Deus. Irmãos, são decisões que a gente faz na vida. Então, talvez você que está nos acompanhando, você que está aqui na igreja, eu também, essa palavra serve para mim. Quantas fortalezas eu derrubei na minha vida? Mas vigie para não reconstruí-las na sua vida novamente. O que você deve fazer é destruir a fortaleza do inimigo e edificar um templo para a glória de Deus. Olha o que Davi fez. No 9. Então Davi, ele foi contra os jebuseus, chegou lá, Davi, destronou eles lá daquele império, aquela grande fortaleza. E assim Davi morou na fortaleza e chamou de cidade de Davi.
Ele foi edificando ao redor, desde Nilo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, o que Davi fez, irmãos? Ele pegou uma fortaleza que era um símbolo de vergonha para o povo de Israel, destronou e construiu algo para a glória de Deus. Ele construiu uma fortaleza para a glória de Deus, ele edificou algo para a glória de Deus, e ali foi um templo onde Davi morou durante muito tempo. Foi a capital, né, do reino de Israel, foi justamente esse local que Davi tomou dos jebuseus. Então, muitas das vezes, irmãos, sabe, a gente tem fortalezas que têm que ser vencidas. E no lugar de você permitir que outras fortalezas negativas surjam na sua vida, é necessário você edificar uma fortaleza para a glória de Deus. Você vai falar, essa velha criatura foi sepultada. E Deus vai fazer algo novo na minha vida. Deus vai fazer uma nova casa. E essa casa será para a edificação de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. É assim que nós devemos agir. Talvez na sua vida aqui você tenha cometido falhas, erros. Talvez você na sua vida derrubou fortalezas. Então edifique fortalezas para a glória de Deus. Tenha atitudes que vão a favor do agir de Deus na sua vida. Assim você estará edificando o templo para a glória do Senhor, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Então, qual fortaleza você tem que vencer? O que o inimigo tem tentado implementar dentro da sua vida, dentro da sua casa, o que ele tem feito? Qual a fortaleza ele tem tentado edificar, tentando impedir os planos de Deus na sua vida? Tente identificar isso agora, irmãos. Aonde o inimigo tem trabalhado. Tem homens que têm grande dificuldade de lidar com mulher, porque chega uma mulher, a mente dele já se perde. Outros têm dificuldade de lidar com o dinheiro. Outros têm dificuldade de lidar com a língua. A língua coça, conforme fala o ditado. Gosta de falar mal dos outros. Qual é a fortaleza que o inimigo tem levantado na tua vida? Outros vivem na igreja e no mundo, não decidiram ainda. Qual a fortaleza o inimigo tem tentado levantar na sua vida? O medo, a ansiedade, a dúvida, um vício. Você tem que identificar isso e lutar contra isso. Como? Conhecendo as suas fragilidades. Você tem dificuldade de navegar na internet, porque quando você abre os olhos, você está no site pornográfico. Lute contra isso, irmãos. Isso é demoníaco, isso é do maligno. Você, jovem, que está aqui, hormônio à flor da pele, lute contra as fortalezas que o inimigo tenta lançar dentro do teu namoro, dentro do teu relacionamento. A igreja precisa, irmãos, lutar contra as astutas ciladas do maligno, porque ele trabalha 24 horas procurando alguém para tragar. E sabe quem é esse alguém? É eu e você. Se a gente não abrir o olho. Então você tem que identificar qual fortaleza do inimigo tem atrapalhado a sua vida, qual fortaleza do inimigo tem atrapalhado o seu casamento. Às vezes, uma individualidade. A pessoa viveu a vida solteira e não prestava conta para ninguém, nem para o seu pai, nem para sua mãe. E aí casa quer viver assim, individualidade. Cria-se um grande problema dentro do relacionamento. Relacionamento é
compartilhar, é conversar, é duas carnes em uma só. Então, uma individualidade, às vezes, dentro do relacionamento, é uma fortaleza que o inimigo levanta. Decisões que são tomadas sozinhos, a gente tem que ter cuidado. Eu vejo muitos casais, irmãos, sofrendo com esse tipo de problema. É preciso ver aquilo que está impedindo a promessa de Deus nos alcançar de uma forma plena. O que é? Qual é essa fortaleza? Mude. Busque mudança. Converse, ore, para que Deus possa remover esse bloqueio que muitas das vezes existe. Isso não quer dizer que, dentro do relacionamento, você não vai tomar decisões sozinhas. Mas não é muito saudável para o relacionamento, não. Não é muito saudável, não. Precisa ser revisto isso aí, em nome de Jesus. Você reconhece que tem alguma fortaleza para quebrar, irmãos? Eu não tenho uma, não, tenho várias. Não estão edificadas, mas o inimigo tenta edificar isso na minha vida. Então, a luta é constante. Às vezes ele coloca um tijolo, 2, 3, e se você tiver displicente, enraizou dentro de você, você não consegue mais tirar aquilo ali. É necessário lutar contra as fortalezas que o inimigo tenta colocar no nosso meio, porque essas impedem que a promessa de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Deu o meu horário e a gente vai encerrar aqui essa mensagem fazendo com que você faça essa reflexão. Que fortaleza você tem que vencer hoje? Lembre-se do que eu falei aqui. É decisão. Davi decidiu lutar contra aquilo que afrontava a promessa de Deus no meio do povo. As fortalezas que estão diante de nós impedem a promessa de Deus na nossa vida de uma forma plena. É necessário decidir hoje. Dá um basta. Chega. Acabou na minha vida. Acabou um dedo do maligno me tocando, abrindo feridas. Chega. Vai fechar hoje esse mal do maligno na minha vida. É necessário decidir. Tomar uma decisão e falar, basta. Basta, e não permitir que essas fortalezas sejam reconstruídas novamente para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós estaremos aqui orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou olhando aqui no nosso canal do YouTube para ver se tem algum pedido de oração de algum irmão. Amém. Temos aí 16 pessoas acompanhando online. Glória a Deus por isso. Você que está em casa também, eu peço que você esteja junto conosco nesse momento orando, pedindo a Deus que Ele venha manifestar a presença dEle na nossa vida, para que tudo aquilo que tem impedido o agir de Deus nesse momento caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Estaremos orando aqui. Aleluias. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, junto com os meus irmãos, junto com a Tua igreja, Senhor, nós entramos diante, Senhor, da Tua santa e gloriosa presença. Quantas das vezes, Pai, o inimigo, ele tenta adiar a promessa de Deus na nossa vida, erguendo fortalezas. Quantas das vezes tudo isso passa na nossa vida de uma forma, ó Deus, que não conseguimos perceber uma intervenção do inimigo na nossa vida.
E quando nós vemos, nós estamos, ó Deus, no fundo do poço, lavados, sujos, ó Deus, pela imundície do pecado. Meu Deus, a tua igreja, reunida aqui, os meus irmãos, as minhas irmãs, nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos de Ti, que nós precisamos dar um basta em toda afronta do inimigo na nossa vida, em toda a fortaleza que tem tentado se erguer na nossa vida, Senhor. Meu Deus, venha, Senhor, com Teu Santo Espírito, Senhor, sobre a nossa vida, lavando, ó Deus, nos perdoando, ó Deus, de todo pecado, de tudo, ó Deus, aquilo que não provém de Ti, Senhor. Vai quebrando, ó Deus, em nome de Jesus, todo vício, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, todo medo, todo pensamento, ó Deus, que não provém de Ti, Pai. Vai quebrando toda a artimanha do maligno contra a Tua igreja, contra a Tua noiva, Senhor. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Senhor, na nossa vida o dom de discernimento, para discernirmos, ó Deus, as astutas ciladas do maligno contra nós, contra a nossa família, para que possamos, ó Deus, interceder, para que possamos, ó Deus, tampar as brechas, para que possamos, ó Deus, quebrar todas as fortalezas do inimigo, ó Deus, que venham contra nós, Pai, em nome de Jesus. Pai, contempla, Senhor, a igreja de Nova Vida do Jardim Catarina, contempla esse ministério, Senhor. Toma, Senhor, esse ministério em Tuas mãos, Pai. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que nada venha adiar o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E que possamos, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, arrebanhar vidas para o Teu reino, arrebanhar vidas e consolidar vidas para a salvação em Cristo Jesus. Pai, toma, Senhor, a nossa vida de uma forma individual. Quebra, Senhor, toda intervenção do maligno, toda artimanha do diabo contra cada um de nós, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos familiares, para a glória do Teu santo nome. Nós não aceitamos nenhuma fortaleza do inimigo estabelecida na nossa vida, que de alguma forma retém a presença de Deus, a intervenção de Deus na nossa vida, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra e quebramos, derrubamos, derrotamos, através do sangue do Cordeiro, todo pecado, toda fortaleza que persiste na nossa vida, em nome de Jesus, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluias, que possamos edificar a fortaleza através do Teu Santo Espírito, para a edificação do Teu reino, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou chamar aqui meu pastor, para ele aqui. São 20h55, estourei o horário dessa vez em 10